você ficar em pé, para nós nos colocarmos diante de Deus, amém? E agradecer por esse dia, agradecer pelo privilégio de estarmos aqui. Como é bom estarmos na casa do Senhor e termos a oportunidade de cultuá-lo, amém? Aproveita que você está aqui, aproveita que você veio e se derrame diante de Deus. Faça valer a sua presença. Já que veio, se entregue, se derrame, exalte, adore. A gente tem o privilégio de ter uma equipe nos ajudando a entoar um culto ao nosso Deus, amém? Senhor Deus, querido Pai, nós nos apresentamos diante do Teu altar, Deus. Nós estamos aqui porque Te amamos e porque queremos Te louvar, Deus. Queremos Te adorar, queremos reconhecer o Seu santo nome, a Sua majestade santa. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos que o Senhor receba, Pai, nosso louvor como aroma suave, Deus. Nós queremos Te agradar, queremos dedicar, Deus, esses momentos a Ti, para renovar a nossa aliança e declararmos, Deus, quanto Te amamos, quanto dependemos de Ti, Pai. O Senhor é o principal convidado. Tudo isso aqui, Deus, é para Te adorar, é para Te homenagear, Deus. Seja bem-vindo nesse lugar. Nós Te amamos e Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Fique à vontade diante de Deus. Amém. Aleluias. Vira para essa pessoa que está do teu lado. Diga assim: que bom que você está aqui nessa noite. Vamos adorar como um só corpo, como uma só família. Falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber que eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu
tenho agora, eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Só faltava eu perceber. Eu tenho você, Jesus. Só faltava eu perceber. Queridos, é Ele. É Ele, somente Ele que faz toda a diferença. É Ele, somente Ele que supre todas as nossas necessidades, sejam elas em qualquer área que for. É Ele quem cuida de nós, mas principalmente é Ele quem não desiste de nós em momento nenhum. É Ele quem nos cerca, é Ele quem nos ama, é Ele quem cuida de nós. É Ele, e somente Ele, que é o principal fator de nós estarmos aqui nessa noite. Nós te louvamos e nós te agradecemos, Jesus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu carinho, por tudo que o Senhor é para nós, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, pela sua presença. Nós te agradecemos por todo o cuidado. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos desampara, porque o Senhor não nos abandona, Jesus. Nós agradecemos por todas as coisas, papai. Em nome de Jesus, oramos. Aleluia. Só faltava eu perceber. Muitas das vezes o que falta para nós, queridos, é nós pararmos um pouco a correria da nossa vida e darmos um pouco de atenção àquilo que nós estamos olhando. Muitas das vezes nós focamos demais nas situações da vida, nas dificuldades da vida, e não paramos para fazer aquilo que a Bíblia nos ensina, que é olhar para o céu e saber que tem um Deus cuidando de todas as coisas, cuidando de cada detalhe, cuidando todos os dias. Nós temos um Pai que nos ama. Amém? Vamos declarar isso. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Declare assim:
Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. Teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. É tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão amado por ti. É tão belo saber
está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Sinto tão amado por ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo teu amor. Porque o Senhor nos promete tudo aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre, Pai. Porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que o Senhor prometeu. De todas as palavras que foram lançadas, queridos, pode crer que todas elas hão de se cumprir. A Bíblia fala que existe um tempo determinado para todos os propósitos debaixo dos céus. E com certeza tudo aquilo que Deus liberou sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, Ele há de fazer se cumprir para a honra e glória do nome dEle. Não é uma situação ruim que define a tua história, amém? Declare assim: quando o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei se a escuridão quiser me abraçar e a esperança parecer perder, me lembrarei que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me lembrarei.
tempestade, Jesus. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Nome sobre todo nome. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Nome que traz paz. E a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me lembrarei. Me lembrarei. Que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me lembrarei. Me lembrarei. Jesus, nos ensina, Pai. Nos ensina a acalmar o nosso coração, a acalmar os nossos pensamentos. Nos ensina a voltar os nossos olhos para os montes, olhar para o céu e saber que o Senhor está cuidando de cada detalhe, de todas as coisas. Saber que o Senhor está no controle, Pai amado, por mais que o controle fuja das nossas mãos. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. E o controle continua sobre as tuas mãos, Pai. Nós confiamos em Ti, nós confiamos no Teu amor. Pai, nós entregamos a nossa adoração ao Senhor nessa noite. E pedimos, Pai, continua cuidando, continua falando conosco. Continua voltando os Teus olhos para o Teu povo, para a Tua igreja, Pai. Para as nossas casas, Jesus. Continua repreendendo o mal, Pai, que muitas das vezes tem se levantado contra o Teu povo. Jesus, nós não aceitamos, Pai, não aceitamos ser derrotados pelo pecado e pelo inferno, porque nós sabemos que esse já está vencido na cruz do Calvário, Pai. Nós entregamos a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, nós entregamos todas as coisas nas Tuas mãos, Pai, e declaramos a nossa dependência do Senhor, Pai. Declaramos a nossa dependência, declaramos que nós precisamos de Ti, declaramos, Jesus, que nós Te amamos. Declaramos que não somos nada sem a Tua presença, Jesus. Nós Te agradecemos porque o Senhor está aqui. Nós Te agradecemos porque o Senhor permitiu que nós viéssemos até aqui para Te encontrar nessa noite, Jesus. E porque o Senhor se faz presente. Continua ministrando nos nossos corações. Continua tocando, continua curando, continua libertando. Continua transformando a nossa mente, Pai, e a nossa vida a cada dia, para que sejamos cada vez mais parecidos contigo. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, Pai. E nesse momento trazemos diante do Teu altar os nossos dízimos, as nossas ofertas, em sinal de gratidão ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Você
crianças que já foram todas. Se alguma criança ficou para trás, nós vamos ter um cultinho muito especial para a banda daqui. Já foi todo mundo, Lelê? Amém. Glória a Deus pelas nossas crianças. Ainda não. Amém. Queridos, nós temos um cultinho muito especial para as nossas crianças. Então você, papai e mamãe, fique tranquilo que os professores entregam um conteúdo maravilhoso para nossas crianças. Amém? Erga sua mão assim, ó. Vamos abençoar a pastora. Amém? Senhor Deus, recebe, Pai, o nosso louvor, Deus, de coração, que seja um aroma, Pai, suave, e que o Senhor aceite, Deus, em nome de Jesus, Pai, porque nós te amamos e queremos te entronizar nesse local. Nós te pedimos, Deus, em uma só voz, que o Senhor abençoe a pastora Lu, que o Senhor fale, Deus, com as nossas vidas através dela, Pai. Em nome de Jesus, coloca no coração, na mente, Deus, tudo que é da sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor a use poderosamente como uma ferramenta, Deus, em suas mãos, Pai. E em nome de Jesus, também te pedimos, Deus, que o Senhor prepare os nossos corações. Nós queremos ser um solo fértil para receber aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. O diabo não presta. E nós somos mais do que vencedores. Quem pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Deus é muito bom. Eu quero fazer mais uma oração. Oh Deus, eu te agradeço. Obrigada, Jesus, por esse tempo de louvor. Como o pastor Lucas falou, Deus, como é agradável estar na tua casa, te louvar e te adorar. Como é bom estar aqui, Senhor. Como é bom, Pai, estar contigo. Como é bom te servir. Como é bom pertencer, Jesus, a uma casa, a uma família espiritual. Nós te agradecemos tanto, Senhor, pelo seu amor. Obrigada, Jesus, por essa noite. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem falado conosco nessa casa. Pai, obrigada, nós somos gratos, Deus. Nós te amamos, nós te adoramos, Jesus. E nós estamos aqui, Deus, porque nós queremos sempre mais de Ti. Nós estamos aqui porque nós te amamos, te adoramos, te reconhecemos e queremos mais do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, e o Senhor continua batendo na gente, né? Eu falo glória a Deus por tudo isso, como o Senhor é maravilhoso. O pastor Murilo falou domingo bastante sobre santidade, amém? E o Senhor já vinha falando comigo em cima da vida de Jó, algumas coisas, e eu venho orando sobre a vida dele, vim anotando algumas coisas que o Senhor veio ministrando comigo, e o Senhor veio falando comigo sobre um nível espiritual mais alto. Você pode repetir assim comigo? Aumentando o nível espiritual. O Senhor, Ele tem aumentado o nível espiritual da sua noiva. Ele tem nos curado numa proporção tão grande, e Ele parece que tem ido cada dia mais profundo. Eu não sei se você consegue sentir isso, mas parece que a cada culto, né? Alguns dias atrás, o pastor Lucas estava aqui e ele pregou falando sobre nós sermos completos, né? Sobre nós vivermos o nosso propósito. E o pastor Murilo estava falando agora, domingo, sobre a santidade, sem a qual nós não veremos a glória de Deus, né? E falando sobre seguir a paz com todos e a santificação, e que nós devemos continuar buscando isso. E tantas coisas têm acontecido. Nós sabemos o tempo que nós estamos vivendo. Nós sabemos que o tempo da volta de Jesus está se aproximando. Pastora, você vai fazer terrorismo hoje? Não, queridos. Terrorismo está acontecendo lá. Você está vendo Israel, Irã e tanta coisa. Nós sabemos o que está acontecendo. Nós estamos vendo.
O dia que Jesus vai voltar, nós não sabemos, mas cabe a nós estarmos preparados, amém? E aí Deus tem falado isso comigo, que já muitas vezes que eu venho pregando e falando, Deus tem falado sobre um nível de cura da igreja de uma forma sobrenatural, porque nós oramos por um avivamento, temos orado e pedido para o Senhor, e nós sabemos que Ele está crescendo, que Ele é uma onda que está crescendo, e nós começamos a sentir e ver tantas coisas, mas Deus não usa doentes, amém? Deus não vai usar uma noiva que está doente. E cada dia mais o Senhor Ele quer trabalhar mais profundo em nós. Nós falamos muito da santidade, da santificação, nós falamos de estarmos limpos, lavados, né, com as vestes limpas, nós falamos de novas vestes, e o Senhor tem ministrado comigo sobre aquilo que pulsa no nosso coração, nas nossas veias, o ar dos nossos pulmões, lá no profundo do nosso coração. Será que está tudo curado? Será que nós lavamos a sujeira que está do lado de fora? A cada palavra, a cada culto, a cada tempo de louvor, e o Senhor vai nos limpando tudo do lado de fora, e será que a gente está se permitindo lá no profundo, né? Aonde pulsa lá o nosso coração, no sangue que passa nas nossas veias, no ar dos nossos pulmões, será que nós estamos permitindo esse nível de cura e de libertação? Nós sabemos na história de Jó que ele era um homem muito íntegro, amém? E nós entendemos que a integridade, ser reto, ser fiel a Deus, é algo que não só nós precisamos, mas a nossa vida depende disso. Nós, como cristãos, nós precisamos defender e viver isso, a retidão, né, a fidelidade e a integridade, né, no Senhor e com as pessoas. Mas o Senhor, Ele fala também de uma integralidade. Ser íntegro fala da nossa retidão, fala de nós sermos corretos. Mas quando nós falamos de integralidade, sermos integrais, de sermos completos, é de não faltar nada, é de tudo, cada milímetro da nossa vida, ter Jesus, amém? Abram por favor aí, Jó 1:1, eu vou ler a NAA, tá bom? Só uma que vai ser a NVT e eu vou avisar quando for. Pode colocar todas na NAA. E diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Ele era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Essa terra de Uz, queridos, ela ainda existe. A terra de Uz, ela continua existindo, mas não com esse nome. Quando você vai procurar saber, se você quiser fazer uma pesquisa lá, né, no Google, né, você vai ver, hoje o povo usa ChatGPT, né? Então, eu sou dos antigos, eu ainda uso mais o Google. Mas você vai ver que é uma região ali entre a Síria e a Jordânia. E a palavra de Deus fala que Jó, ele era não um dos mais ricos, mas ele era o maior, o mais rico, né? Ali do Oriente Médio. Então, é essa região ali, hoje, entre Síria e Jordânia. O nome Jó significa perseguido, significa hostilizado, significa aquele que se volta para Deus. E é muito interessante o tanto que ele era crente, porque ele era íntegro, ele era reto, ele temia a Deus e ele se desviava do mal. Será que nós somos cristãos nessa intensidade? Eu queria que você começasse a trazer para a sua vida e começasse a pensar. A palavra de Deus diz que ele se levantava de madrugada para sacrificar ao Senhor. Não só pela sua vida, mas pela vida dos seus filhos, caso algum filho tivesse cometido algum pecado. Será que nós nos levantamos de madrugada para orar ao Senhor? Será que nós temos tido uma vida de oração e de devoção ao Senhor nesse nível, nessa intensidade? Esse era Jó. Então a palavra de Deus, ele tinha uma vida secular muito reta, muito íntegra. E aí eu quero que você pense na sua vida fora da igreja, nos seus negócios, na sua casa, com seus amigos, com seus familiares. Como que é a sua vida fora da igreja? Você tem sido íntegro, reto, temente a Deus lá fora, tem se desviado do mal?
ou ter aceitado propostas que não são de Deus lá fora. Mas além de tudo isso, a gente sabe que ele era um homem que cumpria as disciplinas espirituais. Porque ele orava, porque ele louvava, porque ele sacrificava ao Senhor, porque ele estava ali sempre se santificando e santificando a sua casa. E queridos, como tudo isso é importante. Mas eu quero entrar no cerne daquilo que Deus veio ministrando comigo, porque tudo isso você já sabe. Eu sei que Jó é um personagem muito conhecido. E a verdade é que a gente se indigna um pouco com a história de Jó. Eu não sei você, mas eu estou sempre, às vezes, falando: Deus, aonde o Senhor queria chegar com Jó? Fala que ele era tão bom, que ele era tudo isso, e acontece tanta coisa com ele. E tem uns, né, que às vezes falam assim: o dia que eu estiver lá no céu, eu vou conversar com Deus e querer entender o que aconteceu para Deus fazer com que Jó passasse por tamanha provação. Mas, queridos, deixa aberto aí, por favor, Jó 1, do 8 ao 12. Você sabe na história que teve um momento em que os filhos de Deus se apresentaram ali perante Deus e que também veio Satanás. E que Satanás estava ali e Deus falou: de onde vens? E ele fala de andar pela terra, de passear pela terra. E ali Deus começa um diálogo com Satanás e ele fala assim: você tem visto o meu servo Jó? Fala que na terra não tinha ninguém como ele. E aí Deus repete quem Jó é. Deus repete a identidade de Jó. Amém? Olha o que diz ali. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Queridos, até aí por enquanto. Olha que coisa interessante. Deus, Ele está sempre preocupado em declarar, em lembrar, em reafirmar quem nós somos. Amém? O Senhor chega para Satanás e fala assim: você viu meu servo Jó? Você viu meu servo Márcio? Você viu minha serva Ariane? Você viu minha serva Sil? Ela é. Ele é. Isso. Porque o Senhor reafirma a nossa identidade, quem nós somos. Eu te falei, está escrito na palavra que Jó era o homem mais rico do Oriente. Deus em nenhum momento está preocupado com o que Jó tem. Ele não chega para Satanás e fala assim: porque o meu servo Jó tem. Você viu em algum momento Deus falando isso? Deus não fala isso. Ele não está preocupado com o que nós temos. Ele está preocupado com quem nós somos. Porque Ele sabe muito bem que o que nós temos pode ser tirado de nós. Mas aquilo que nós somos, que nós escolhemos ser, isso somente nós podemos perder. Isso é uma decisão minha e sua. Era uma decisão de Jó, quem ele era perante o Senhor. E ali é muito interessante esse debate que acontece, porque Deus falou quem Jó era, amém? Deus fala quem Jó é, mas Satanás fala o que ele tem. Você leu ali junto comigo e você viu que o diabo simplesmente chega para Deus e fala assim: escuta, ele é porque ele tem. Deixa eu tocar no que ele tem, porque ele já não vai ser mais quem ele é. Você está entendendo o que eu estou falando? Simplesmente o diabo chega e a afronta é a seguinte: ele é porque ele tem. Deixa eu tocar no que ele tem, que ele vai deixar de ser quem ele é. Mas Deus tinha tanta confiança em quem Jó era, que Deus fala assim: pode tocar em tudo que ele tem, porque ele vai continuar sendo quem ele é. E a gente sabe que ali era como um tribunal acontecendo.
O nosso advogado é o Senhor Jesus, isso diz a palavra de Deus. E eu queria começar aqui fazendo uma provocação para você, fazendo uma pergunta para você. Será que o Senhor Jesus, como seu advogado, poderia hoje falar para Satanás: ainda que você toque no que meus filhos, João, Maria, José, Jorge, têm, saiba que eu sei quem ele é. E ele não vai deixar de ser quem ele é, se você tocar no que ele tem. Ou será que você tem se afligido com pouca coisa nessa vida? Será que alguns momentos de tribulação têm tirado você do caminho de quem você é? E Deus está aqui essa noite para reafirmar a sua identidade. Quem você é em Deus, independente do que você tem. Amém? Jó era uma pessoa, um cristão, que ele sustentava o testemunho que ele carregava. Ele sabia o testemunho que ele carregava e ele sustentava o testemunho que ele carregava. E aí eu te pergunto, aí a gente tem buscado santidade, e eu te pergunto, você tem buscado santificação no Senhor? Amém? E aí eu te pergunto, até quando? Por quantos meses você vai manter essa santidade? Por quantos anos você vai manter essa santidade? Você sabe o dia que Jesus vai voltar? Eu não sei. Você sabe o dia que Ele pode te chamar para a eternidade, que você vai morrer nessa terra, às vezes antes dEle ter voltado? Eu não sei. Você sabe o seu dia? Você também não sabe. E será que nós estamos dispostos a manter esse nível de santificação sustentada na permanência, na resiliência, sustentado numa vida de perseverança? Será que nós estamos realmente preparados para esse tempo que nós estamos entrando? Nós não sabemos todas as coisas que nós podemos enfrentar. Gente, faz 3 anos que eu tento ir para Israel. Eu tenho uma viagem paga para Israel, era nosso sonho para Israel, ainda é. E nós fomos lá, pagamos a viagem. Quando foi em outubro de 2023, que nós íamos viajar, estourou a guerra lá. Naquele mês, glória a Deus, estourou antes da gente ir, foi tudo cancelado. Deus nos guardou. Mas os planos, só o Senhor que sabe. A gente faz um monte de plano e às vezes os nossos planos são frustrados, mas os dele nunca serão. Ele sabe o dia e a hora de todas as coisas. Mas nós andamos por aí como se nós soubéssemos. E às vezes a gente não entende, não dá a devida atenção àquilo que é importante, aquilo que é sério na nossa vida, aquilo que pode nos gerar vida e aquilo que pode nos gerar morte. Nós precisamos sustentar o testemunho que nós carregamos, ser fiel até a morte. Amém? Abram, por favor, Jó 1. Do 20 ao 22 eu vou ler, amém? Gente, Jó tinha perdido. Eu não vou ler tudo porque é muita coisa, mas você conhece a história. Depois disso, Deus autorizou, como você viu, e falou para Satanás: pode tocar, toca no que ele tem, ele vai continuar sendo quem ele é. E Satanás com aquela conversinha: ele é quem é porque você deixa ele ter o que ele tem. Deixa eu tocar no que ele tem, que ele deixa de ser quem ele é. E Deus fala: toca em tudo, só não mata ele. Pode tocar em tudo. E aí Satanás começa a tocar. E ali a gente conhece a história, ele perde todos os bens, e ele era muito rico. E ali ele perde os servos, porque ele tinha muitos servos, e ele perde os servos. E ali ele perde os filhos. Porque bens você tem. Porque servos você tem. Porque filhos você tem. Você não é, você tem. E Deus foi permitindo e ele foi perdendo. Mas mesmo diante de todas essas perdas, essa foi a resposta de Jó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Pode passar. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Algo maravilhoso e tremendo, mas Satanás não ficou satisfeito.
Então ele volta lá para conversar com Deus. Ele volta para conversar com Deus, você sabe por quê, querido? Porque Ele nunca desiste de mim, de você. Às vezes você tem uma vitória no Senhor, e você fala, uau, venci Satanás hoje. Venci aquela situação, venci aquela tentação, não murmurei, tive essa situação difícil, mas eu levantei, liguei o som, comecei a adorar o Senhor na minha casa, glória a Deus, eu estou muito crente. Você acha que você venceu Ele para sempre? Não. Ele veio para matar, roubar e destruir. E sabe o que Ele vai fazer amanhã? Matar, roubar e destruir. Sabe o que Ele vai fazer depois de amanhã? Matar, roubar e destruir. Sabe o que Ele vai fazer daqui dias, daqui meses, daqui anos? Matar, roubar e destruir. Você acha que Ele desistiu de mim? Você acha que Ele desistiu de você? Não. Ele está louco para encontrar uma oportunidade para nos matar, roubar e destruir. Diga misericórdia. É a realidade, queridos. Mas aí, simplesmente, Satanás vem de novo na presença de Deus e fala assim, olha, sabe o que acontece? A gente acabou com o que ele tinha, mas a verdade é que nós não tocamos na saúde dele. A saúde é o bem mais precioso que a pessoa tem. Então me deixa tocar nos ossos e na carne dele. Nós precisamos tocar na saúde dele. E ele, Deus, olha e fala assim, pode tocar, só não vai matar ele. Você só não pode matar ele, mas pode tocar na saúde, porque saúde a gente tem. E ali você conhece a história. Satanás colocou tumores malignos em Jó. Ali Jó perdeu a saúde, com um caco de telha, ficava lá se coçando. E naquele momento que ele perdeu também a saúde, ele perdeu o apoio da mulher que ainda estava viva. Que você conhece a história, ela chega para Jó e fala, amaldiçoa esse Deus e morre. Gente, é muito forte essa parte. Meninos, vão abrindo, por favor, Jó 2, o 9 e 10 eu vou ler. Por quê? Ele perde bens, ele perde servos, ele vai lá e perde filhos, ele não amaldiçoa Deus, ele continua íntegro, ele continua fiel, ele continua temente a Deus, ele continua se desviando do mal e adorando. Agora ele perde a saúde, agora ele perde apoio da esposa, e aí simplesmente... Então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. E a resposta dele é, mas Jó respondeu, você fala como uma doida, temos recebido de Deus o bom, o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. Gente, quero que você entenda onde que nós vamos entrar agora. Como que isso é forte. Até aqui, estava sendo tocado por Satanás naquilo que Jó tinha. Naquilo que Jó tinha. Mas a sua identidade continuava reafirmada em todo o tempo. Inclusive pela mulher que afrontou ele e confrontou ele. Porque você viu como que ela começa? Volta, por favor, o outro versículo. Então a mulher disse, você ainda conserva a sua? Ali a pessoa está reafirmando ainda a identidade dele. Ali ela não se rebelou contra o marido, mas ela queria que o marido se rebelasse contra Deus. Porque ela falou assim, ei, você está sendo íntegro, continua sendo temente a Deus, continua sendo fiel, continua servindo esse Deus, você ainda continua indo naquela igreja? Você ainda continua entregando dízimo? Você continua ainda sendo fiel? Você continua levantando de madrugada e orando? Você está louco? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ela não tocou na identidade dele. Ela ainda estava nesse nível do que ele tinha. E agora eu quero falar com você sobre um nível um pouco maior. Um nível de pressão um pouco maior. Porque todas as vezes que eu ouvi falar da história de Jó, e eu confesso que eu já li ela muitas vezes, é uma história triste, mas que vale a pena a gente estar sempre lendo e relendo, e eu sempre me atentava para a perseverança de Jó e para tudo que ele foi, mesmo diante de tudo que ele perdeu,
E eu sempre elogiei tanto Jó, e sempre fiquei tão feliz com Jó, e às vezes ficava até triste com Deus também, de ver tanto que esse Jó sofreu. Mas nos últimos dias, lendo e meditando na palavra, o Senhor começou a ministrar algo comigo, e o Senhor falava assim comigo: isso não é só para você, isso é para minha noiva. Pastora, você vai falar por que Jó passou tudo isso? Não, querido, você pergunta para Deus quando você for para a glória, amém? Porque é Deus que sabe. Não quero falar o que Ele não me falou, eu quero falar só o que Ele me falou. Amém? E o que Deus começou a ministrar comigo, você vai ver que no capítulo 1 e no capítulo 2, se você for ler lá, são 42 capítulos, Deus permite que Satanás toque em tudo que ele tem, ele não blasfema, ele não mexe 1 milímetro de quem ele é, ele continua íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal. Ele não questiona Deus, ele não se justifica, ele não faz nada, ele não peca, ele continua exatamente na posição dele, quem ele é. Ele manteve a fé, ele fez tudo o que tinha que fazer, mas a partir do capítulo 3, e aí é de se assustar, do 3 até o 31, são 28 capítulos, repete comigo, 28 capítulos, em que Jó é atacado na sua identidade. A palavra de Deus fala que 3 amigos vieram ter com Jó, por compaixão, por dó, para querer consolar, eram amigos de verdade. Se você ler lá, eles ficaram 7 dias sem fazer nada, só ali chorando com Jó, consolando Jó, sem abrir a boca, sem falar uma palavra. Você tem amigo que fica na tua casa 7 dias chorando com você? Então, para você ver o nível de amizade que Jó tinha. Era gente muito íntima, era gente que amava ele de verdade. Era gente de dentro de casa. Você recebe uma pessoa e fica 7 dias chorando junto, se você não tem intimidade? A pessoa usando ali a mesma casa, ou o banheiro. Não fica, gente, é intimidade demais. Esses 3 amigos ficaram 7 dias ali com Jó. E a palavra de Deus diz que eles não disseram inicialmente uma palavra. E naquele ambiente ali de consolo, de compaixão, sabe? Eu já estive muito doente. Eu tive um câncer e passei muito perto da morte. E é tão gostoso quando você tem pessoas que te amam, que estão próximas. E eu sempre falava isso, eu louvo a Deus, porque eu fui tão amada, tão amparada, tão cuidada. Tinha gente que orava por mim nas madrugadas, me mandava oração. Eu falava, gente, essa pessoa lá da outra igreja, nem conhecia, às vezes eu nem tinha amizade, mas a pessoa da cidade sabia que eu estava doente, e de alguma forma queria ajudar em oração, queria interceder. E é tão bom quando nós temos esse apoio, como Jó começou tendo. E nesse ambiente, é um ambiente que você se abre, é um ambiente que você sente paz, é um ambiente do céu. Não é assim, queridos? Quando você é acolhido, quando você é amado, quando você é consolado, quando você tem um amigo, um irmão que te abraça, que fica ali com você, no momento de dor, no momento de doença ou no momento de luto. É tão gostoso a gente ser cuidado. E Jó começou sendo cuidado. E ali, nesse ambiente de cuidado, a gente sente um ambiente de segurança. Então, se você for ler lá no capítulo 3 ainda, depois desses 7 dias, você vê que Jó começa a se abrir. Ele começa a falar, olha, eu acho que o dia que eu nasci que é amaldiçoado, porque olha o que eu estou passando. Aí ele fala das suas fraquezas ali, ele fala do desespero que ele estava sentindo, ele fala da inquietação da sua alma, e ele começa a falar tudo aquilo que ele realmente estava sentindo, porque ele estava sentindo o sofrimento da sua alma, ele chora, mas de repente, depois desse momento de fragilidade de Jó, esses 3 amigos, eles começam a atacar exatamente a integridade de Jó. E eles começam a atacar exatamente aquilo que Jó era. E se você for ler lá, eles começam a falar, um amigo atrás do outro. Um falava, Jó se justificava. O outro falava, e Jó se justificava. E Jó começou a se justificar e começou a ficar desesperado.
E esses amigos falavam assim, você deve ter feito alguma coisa. Lembra logo o que você fez, assume logo o que você fez, reconhece o teu pecado. Porque Deus pode te salvar, Deus pode mudar a sua história. Você sabe que Deus é poderoso. Faz alguma coisa para você sair dessa situação. Fala o que você fez. Você não é justo assim. Você deve, sei lá, ter roubado das viúvas. Você deve não ter ajudado os órfãos. Você deve ter feito isso, ter feito aquilo. E começa a apontar, 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 apontar. Será que você já viveu isso? Eu queria te falar que isso é uma estratégia de Deus na nossa vida. Uma estratégia difícil. Mas é um nível de pressão que nós somos colocados à prova. Porque uma coisa é uma pessoa que não te conhece falar de você. Uma pessoa que não te conhece, quando ela fala de você, sabe qual é o tanto que você se preocupa? Bom, se você for muito dependente emocional, você até se preocupa muito. Mas se você é uma pessoa mais curada, você fala, você fica com dó. Essa pessoa não me conhece, sabe nada da minha vida, está falando o quê de mim? Você não se preocupa. Mas quando é uma pessoa que convive com você, quando é uma pessoa que chora com você os 7 dias, que sabe que você é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal, e começa a falar que você não é íntegro, não é reto, não é temente a Deus e não se desvia do mal, aí 2 coisas podem acontecer na sua vida. Repete assim comigo: 2 coisas podem acontecer comigo. Queridos, a primeira coisa é você se entregar, paralisar completamente. Muitas pessoas, por causa de uma palavra do pai, uma palavra da mãe, uma palavra do líder. De verdade, queridos, eu tenho certeza que você está se identificando aí em alguma situação. Uma palavra do professor, uma palavra de um pastor, uma palavra de alguém que é autoridade na sua vida, ou uma palavra de alguém que é muito próximo, da esposa, do esposo. Essa pessoa desiste das coisas, ela paralisa, porque ela foi tocada na sua identidade. Ela paralisa, ela cansa de tudo aquilo, ela desiste. Isso é uma das coisas que pode acontecer, mas não foi isso que aconteceu com Jó. E a outra coisa que pode acontecer é você começar a se justificar. E você querer provar o contrário para essa pessoa. E você começa, não, eu não sou isso. Eu sou aquilo. Eu sou aquilo. Porque eu sou justo. Porque eu sou bom. Porque eu sou fiel. Porque eu não fiz nada errado. E sabe uma coisa que Deus ministrou comigo nessa passagem? Gente, Jó, ele passou todos esses capítulos, enquanto os amigos o atacavam na sua identidade, ele passou defendendo a sua identidade e se vangloriando das coisas corretas que ele fazia, porque ele tinha um orgulho espiritual. Repete comigo: orgulho espiritual. Então, em primeiro lugar, a gente fala que a gente deve buscar a santidade, amém? Mas será que nós devemos ter orgulho dessa santidade? Será que você deve se orgulhar porque você é mais crente do que os outros? Será que você deve se orgulhar porque você ora mais do que os outros? Será que você deve se orgulhar porque você jejua mais do que os outros? Na verdade, se você faz tudo isso, você seria o primeiro a se submeter a tentar ser menos do que os outros. Entender que você não é nada. Mas não foi assim que Jó agiu. Quando você vai lendo a palavra, quando você vai vendo o que aconteceu, Jó não tinha um problema espiritual, amém? Mas ele tinha um problema emocional. No fundo, a gente vê que ele dependia da aprovação daquelas pessoas que estavam ali. Quando ele estava sendo desaprovado, aí já não era mais entre ele e Deus. Cadê aquele Jó que, quando estava sendo tocado nos bens, conseguiu se sustentar? Ele não tocou em Deus, ele não blasfemou contra Deus, eu não estou falando de nada disso, amém? Ele não pecou, não estou falando que ele fez nada disso. Mas ele tinha ali um problema emocional. E o Senhor, Ele utilizou aquela situação para ir curando aquele coração que estava orgulhoso de quem ele era. Meninos, eu queria que vocês abrissem
Lá, capítulo 29, nós vamos ir passando só os subtítulos, porque se a gente for ler tudo, a gente vai passar a noite inteira para ver todas as justificativas que Jó deu. Mas abre lá o capítulo 29, por favor. Será que aí vai aparecer no subtítulo, Arthur? Não aparece? Ixi, não ficou bom. Então, alguém está com Bíblia de papel aí? Para a gente ver o subtítulo? Cadê? A sua dá para eu enxergar, Ariane? Dá aqui, por favor. Vamos ver se eu enxergo. Uso óculos, gente. Não enxergo muito. Mas vamos lá, vai dar certo. O subtítulo deve ser grande. Eu não anotei aqui o subtítulo, mas eu preciso falar para você. Defesa final de Jó. É aqui. Aí ele começa falando, Deus cuidava de mim. E daí ele começa a falar, porque eu me lembro, porque Deus fazia isso. Quando eu chegava na porta da cidade, os anciãos se levantavam para me ouvir. Porque eu sou justo, porque eu sou reto, porque eu sou bom. Porque eu fazia isso, porque Deus cuidava de mim. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E ele falando, você pode ler tudo depois na sua casa. Outro subtítulo ali já no verso 11. Eu era pai dos necessitados, eu era tão bondoso, eu cuidava das pessoas. Eu era maravilhoso, e ele começa a falar. Depois lá no capítulo 30 ele fala, todos zombam de mim, agora todos estão zombando de mim, tal, mas eu sou muito bom, eu não mereço isso. Aí depois ele vai lá no verso 16 do capítulo 30, tu foste cruel comigo. Depois lá no verso 27 do capítulo 30, eu clamo por socorro. Depois, no 31, que Deus me pese numa balança justa, porque Deus não está me pesando numa balança justa, eu sou muito justo, eu sou muito bom. Depois está lá no verso 7 do 31, nunca cobicei nem adulterei. Depois no 13, sempre fui justo e caridoso. Depois nunca neguei a Deus. Depois, eis aqui minha defesa final. E aí você vai ver lá, gente, praticamente um advogado. Praticamente um advogado esse Jó. Pega aqui, Ari. Obrigada, viu? Mas eu quero que você leia isso na tua casa, sabe por quê? Porque às vezes a gente faz isso. Você fica querendo provar para os outros o quanto você é espiritual, o quanto você é correto, o quanto você é bom. Ele foi fazendo a sua defesa e ele foi lá falando, sabe por quê, gente? Um orgulho espiritual. Sabe o que é o significado de orgulho? Peguei no dicionário. Sentimento de satisfação com os seus próprios feitos e qualidades. Sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor e com a própria honra. Mas eu te pergunto, será que você tem se orgulhado de quem você é ou do que você tem? Olha o que Deus fala lá em Jeremias, essa é NVT, tá, Arthur? Jeremias 9, do 23 ao 24. Olha o que o Senhor fala conosco sobre o orgulho. Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe da sua sabedoria, nem o poderoso do seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu sou o Senhor, falei. Amém, igreja? Mas eu queria que você pensasse aí no seu coração. Será que você tem se orgulhado do seu trabalho, do seu dinheiro, do seu carro, da sua família, da sua fé, da sua casa? Será que você se orgulha porque você ora e expele demônios e eles saem quando você ora? Ou porque você já orou por um enfermo e ele foi curado? A glória é de Deus. Mas o homem tem muita necessidade de aprovação dos outros. Ah, porque foi na hora que eu orei que o demônio saiu. Ah, porque foi na hora que eu orei que a pessoa foi curada. Ela pediu para eu ir lá falar com ela, porque eu sou uma boa conselheira espiritual. Ah, porque eu estava orando, porque eu oro, porque eu danço bem, porque eu canto bem, porque eu toco bem. Por que será que Deus está fazendo isso comigo? Porque eu sou tão boa. Sabe, queridos, busque a santificação, mas não se orgulhe disso. Não se orgulhe disso. Porque o orgulho fez um anjo de luz se tornar um demônio das trevas. O orgulho fez um anjo de luz se tornar um demônio nas trevas.
Diga misericórdia. Misericórdia. O orgulho fez um rei, Nabucodonosor, perder o seu palácio e o reinado para morar com os animais na floresta. Porque ele simplesmente se achava e falou, porque eu construí esse reino da Babilônia com o meu poder para a minha majestade. Vai ler lá em Daniel, está escrito isso. Então cuidado, quando você fica usando muito essa palavra eu. Eu estou sempre junto com a equipe de louvor e eu falo, nós vamos, a gente vai fazer, nós fizemos, nós vamos. Não tem um não, é um grupo, é unidade. Deus não está interessado em trabalhar com quem quer trabalhar sozinho, com quem é autossuficiente, com quem acha que pode tudo sozinho. Deus trabalha com o corpo. Deus trabalha com a capacidade, a possibilidade, os dons de cada um juntos. Amém? Amém. Lucas 17, 9 e 10. Olha o que Jesus fala para os discípulos. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Está tudo certo. Mas não, tem gente que faz um monte de coisa na casa, na igreja, na família, no serviço, e acha que está todo mundo devendo favor para ele. Sabe o que é isso? Orgulho. Sabe o que é isso? Orgulho. Porque você acha que você fez mais do que os outros. Porque lá no fundo você acha que você é melhor do que os outros. E se você não for tratado com mais honra, a pessoa não está reconhecendo tudo que você fez. Cuidado, porque se isso estiver no seu coração, Deus vai te achatar. Até a gente entender que a gente não é nada. Toda a glória é do Senhor. Amém? Deus acima de todas as coisas. A partir do capítulo 38, Deus começa a falar então com Jó. Agora é tete a tete entre Deus e Jó. E depois que Jó fez toda essa salada, porque ele tinha que ficar se justificando, e foram muitos capítulos ele sendo atacado na sua identidade. Gente, eu não vou falar que isso não fere. Eu já fui atacada na minha identidade. Isso fere. Porque a gente não é louco, a gente sabe quem a gente é. Às vezes tem alguns defeitos que a gente até não enxerga, mas Deus vai mostrando pra gente, amém? E com o tempo a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo algumas coisas que a gente nem sabia que a gente era, mas aí a gente descobre que a gente é. E a gente vai falando, Deus, me perdoa nisso, me perdoa naquilo. E o Senhor está ali com misericórdia para perdoar, para nos alinhar, para nos melhorar. Se nós tivermos um coração quebrantado para isso. Mas a gente também sabe quem a gente é. A gente sabe as qualidades que a gente tem. Quando nós somos atacados na nossa identidade, é dolorido. Principalmente se for por pessoas que nos conhecem, que sabem que a gente não é aquilo que a pessoa está falando. É triste, é dolorido, mas é também, de certa forma, uma estratégia do Senhor, porque Deus, Ele não quer que você se apoie em paredes. A parede pode cair e você pode sucumbir. Deus quer que você seja como a mesma coisa que um pendente, que você esteja preso aqui, no céu. Que você esteja dependendo dEle, entendendo Ele, e Ele falando com você, respeitando todos, mas a sua ligação aqui, na vertical com o Senhor. Ele reafirmando a sua identidade em todo o tempo, no nome de Jesus. E ali Deus começa a falar com Jó. Mas Deus, Ele é um psicólogo perfeito, né? Você já viu como é que é um psicólogo bom? Você vai lá e fala um monte de coisa. Eu fiz um curso de terapia cristã, 1 ano, e para entender essa parte, né, do aconselhamento cristão. E é muito interessante algumas técnicas que eles nos ensinam. E a pessoa vem falar com a gente, muitas vezes você precisa fazer a pessoa pensar. Então você precisa devolver algumas perguntas para a pessoa. Então Jó falou um monte de coisa, mas Deus não respondeu nada para ele, porque Deus não está interessado em responder, Ele está interessado em fazer pergunta para você. E Ele estava interessado em fazer perguntas para Jó. Então ele começa, onde que você estava quando eu fiz tudo? Quando eu fundei tudo? Escuta, você sabe como é que forma o gelo? Como é que é assim com a água? Como é que é assim com a nuvem?
escuta, você sabe? Será que você sabe? Será que você sabe, Sil? E ele começa. Será que você sabe, Jó? E eu acho que foi dando um nó na cabeça de Jó, falando assim, meu Deus, onde é que eu estava achando que eu era muita coisa, que eu era muito bom, que eu era muito justo? Até ali ele estava naquele ritmo ainda, mas aí Deus vai achatando, porque Deus achata a gente. É só você parar para orar, querido. Para orar que você vai ser achatado. Você começa a orar e falar para Deus o que você pensa e Ele começa a te achatar. Ele começa a te achatar, é uma maravilha. Você sai do tempo da oração assim, liso, alinhado. Amém? E ali Deus foi orando ali com ele, e achatando. E Deus termina assim, ó, quem será capaz de se erguer diante de mim, Jó? Você está entendendo, Jó? Quem está em qual lugar? Que eu comando tudo, que eu tenho controle de tudo, que eu sou dono de todas as coisas, que eu fiz tudo, que a glória é minha. Queridos, ele não perdeu a identidade dele. Jó continuou sendo reto, íntegro, temente a Deus e se desviando do mal, amém? Eu não estou aqui falando mal de Jó, só um pouco. Mas eu estou falando do orgulho que entrou no coração dele por ele ser reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E de verdade, nós precisamos cuidar do nosso coração porque a gente vai ficando assim. Eu tive uma vez uma pessoa que trabalhou na minha casa há muitos anos atrás. Isso, logo que eu cheguei na cidade, não sei, há uns 18 anos atrás. E essa mulher veio trabalhar na minha casa e, enfim, ela era de uma igreja que era diferente da minha. Mas tudo bem, eu sou crente, ela também, a gente só congrega em igreja diferente. E a gente, às vezes, vai ter hábitos diferentes, doutrina diferente, ou costumes diferentes, está tudo bem. Mas o que importa é Jesus, nós tínhamos o mesmo Deus, né? E aí, um dia, ela chegou para mim e falou assim, a senhora sabe que eu tenho orado pela senhora. Aí eu falei, glória a Deus, vamos até combinar um dia de orar juntas. Às vezes eu oro orava, a dona Ambrosa trabalhou comigo 10 anos lá em casa, a gente estava sempre orando no café da manhã junto. Falei, amém, vamos combinar de orar junto. Aí ela falou assim, eu tenho orado para Jesus converter as suas vestes. Aí eu olhei para ela assim, eu pensei, Senhor, o que eu falo? Porque eu falei, amém, né? E eu não queria desrespeitá-la, porque de verdade, a minha avó, ela sempre foi de igreja de usos e costumes, eu sempre respeitei, porque a minha avó foi a vida inteira. A minha avó nasceu, cresceu, viveu e morreu na mesma igreja, queridos, e amém. E ali ela falou daquela forma comigo. Será que ela não estava tendo um orgulho da onde ela era, ou que ela frequentava, ou a forma que ela conduzia? Eu nem respondi para ela, falei, ai, amém, Deus abençoe. Porque eu vou brigar, vou discutir, não vou. Mas para você ver. Só que eu estou falando de alguém que fez isso comigo. Será que eu não fiz isso com alguém em algum momento? Porque quando a gente faz, a gente não lembra. A gente lembra quando fazem com a gente. Então a gente precisa ter essa consciência. A equipe de louvor pode vir para cá, por favor. Eu queria que abrissem aí, por favor, Arthur, Jó 42. Eu vou ler do 1 ao 6. Aí chega o tempo que você sabe o final da história de Jó. Deus restaura tudo e ele diz que o fim dele foi muito melhor do que o início. Ele acompanhou até a 4ª geração dele e foi tudo tão maravilhoso, e ele recebeu os bens, ele teve outros filhos, enfim, tudo deu certo. Mas chegou nesse ponto aqui, olha o que Jó fala. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, eu sei que você já sabe, mas é tão bom ler isso. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Te perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Queridos, no início ele foi atacado em tudo que ele tinha, e ele estava nessa posição. Quando ele começou a ser atacado na identidade dele, ele começou a viver um orgulho.
que não precisava de nada daquilo. Mas aí Deus vem e traz uma revelação para ele, de quem Deus continuava sendo. E ele volta para o alinhamento do Senhor, um alinhamento de humildade, de entender quem Deus é e quem nós somos, e a nossa dependência do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, por favor? Eu quero orar por mim, orar por você, orar por nós. Pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, nos mostre se tem itens da nossa vida em que nós às vezes sentimos orgulho, coisas que nós não deveríamos agir, pensar, sentir, nem mesmo falar. Senhor Jesus, quero colocar nossas vidas diante do Senhor, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, diante do Teu altar. Estamos, Senhor, num ambiente de segurança com o Senhor, Pai. Estamos num ambiente de segurança diante do Senhor, Deus. Queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Vê se há em nós, Pai, e nos mostra, Senhor, alguma linha de orgulho, Pai, em qualquer área das nossas vidas, Deus. Nós pedimos, Deus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos mostrar, Deus, porque nós não queremos, Senhor, ser dessa forma, Senhor, não queremos Te desagradar, Deus, não queremos, Pai, ser soberbos, Pai, orgulhosos, Pai, daquilo ainda que a gente seja algo bom, Deus, mas nós não queremos, Pai, ser orgulhosos, Deus. Colocamos nossas vidas diante do Senhor. Eu queria te convidar, se você quiser vir até aqui o altar, vir para frente, colocar sua vida diante do Senhor conosco, pedir para o Senhor estar sondando o seu coração. Venha para nós estarmos orando juntos, amém? Aleluia, Senhor. Lembra. Sim, Jesus. Capaz é uma promessa. Você não vai mentir, Senhor. Você não Sim, vai mentir. Oh, Jesus. Seguro estamos na Tua presença, Jesus. Nós nos lembraremos disso, Senhor. Nos lembraremos disso, Senhor. Sim, Jesus. Nós queremos pedir, Pai, em nome de Jesus. Pai, se há algum caminho mau em nós, Pai. Pai, se há alguma coisa que tem te desagradado, Senhor. Nós clamamos agora, Espírito Santo do Senhor. Nós sabemos que o Senhor veio, Deus, ministrando aos nossos corações, Pai. Durante toda a palavra, Deus, o Senhor veio nos mostrando, Senhor, pontos, Deus, pontos que algum dia, Senhor, ainda que seja uma verdade, ainda que sejamos homens e mulheres de Deus, ainda que sejamos pessoas íntegras, ainda que sejamos pessoas retas, ainda que sejamos pessoas tementes a Deus, ainda que sejamos pessoas que se desviam do mal, Deus, nós não queremos nos ensoberbecer por isso. Nós não queremos nos orgulhar, Senhor, do que tem sido uma dádiva do Senhor nas nossas vidas, Pai. E ainda que nós sejamos atacados na nossa identidade, Pai, no nome de Jesus, eu quero clamar aqui agora, Espírito Santo. Espírito Santo que é presente neste lugar. Espírito Santo do Senhor que tem falado aos corações. Espírito Santo do Senhor que convence. Pai, eu quero clamar o Senhor aqui nessa noite, Deus. Nós queremos Te agradar, reconhecer que tudo vem do Senhor. Nós não seríamos nada sem o Senhor. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos maiores do que ninguém. Ainda que sejamos atacados, Pai, na nossa identidade, nós queremos declarar, Pai, que tudo vem do Senhor, que nós reconhecemos, Deus, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é tudo
tudo que nós temos. Pai, nós reconhecemos, Deus, nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, e nós clamamos, Jesus, nos lava, Senhor, não só por fora, Senhor, não só aquilo que os homens veem de nós, Pai, não só o que as nossas ações fazem lá fora, não só o que as nossas mãos fazem e tocam, mas, Pai, limpa o nosso coração, Pai, num nível profundo, Jesus. Limpa a nossa mente, limpa o nosso coração. Tira, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Passa por cada vida que está aqui hoje, Pai. O Senhor conhece cada vida, o Senhor nos conhece, e nós clamamos e adoramos o Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu queria te convidar a ficar de pé e declarar algo juntos. Que acalma Oh, Jesus. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Ilumina a escuridão do nosso ser, Senhor. Você tem um nome Que lança fora. Lança fora, Senhor. Seu nome é Jesus. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. A coisa mais triste que tem é a gente ficar tentando ser e demonstrar para os outros as coisas. Nós não dependemos disso. Você não depende disso. Nós não dependemos disso. Lembra do versículo que o pastor Murilo falou? Seguir a paz com todos. Amém. Siga a paz com todos. Seja fiel, seja íntegro, seja respeitoso. Respeite as autoridades. Faça o que é certo. Amém. E a santificação, sem a qual não veremos a glória de Deus. Não é a aprovação sem a qual não veremos a glória de Deus. Não é a aprovação dos outros. Não é a aprovação dos outros. Não é a necessidade emocional dos outros. É de Deus. É do Senhor. É do Senhor. Do Senhor. Não vamos cair nessa cilada. Eu queria que você declarasse assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que somente o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu declaro que não dependo da aprovação de pessoas. Eu declaro e desejo que o Senhor sonde o meu coração. Veja, Senhor, se há algum caminho mau e cura-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Oh, Senhor Jesus, nós te amamos, Pai, nós adoramos o Teu nome, Jesus, nós dependemos do Senhor. Queridos, sabe que quando nós passamos momentos difíceis, 9 horas, vou estender 2 minutos. E eu passei alguns momentos muito difíceis. Eu já era crente, eu já era da igreja, eu já era pastora, quando eu descobri um câncer. E aos meus olhos, claro que o Senhor me curou de muitas coisas ali. E hoje não é dia de falar de tudo isso de novo, mas eu já dei meu testemunho na igreja. E a verdade é que eu vinha chorando quando eu fazia quimioterapia. E Deus falava tanto comigo. E hoje eu falo que o câncer foi o amor de Deus pela minha vida, porque do lado de fora eu já buscava às vezes ser uma pessoa correta e enxergava que eu estava tentando fazer o certo e seguir a Deus e os princípios de Deus. Mas do lado de dentro, a minha alma, ela precisava de cura em muitas áreas. E aquele tempo de tratamento, cada dia que eu fazia uma quimioterapia, que eu ficava horas lá, o Senhor ia ministrando comigo. Eu chorava tanto, queridos. A hora que eu não estava meio dopada, dormindo, eu estava chorando, chorando. E quando a minha imunidade subia um pouquinho, eu vinha
E eu ministrava com a igreja o que Deus estava me falando, porque eu queria expor aquilo e eu queria tirar aquilo de mim, aquilo que Deus estava me mostrando, e quantas curas eu fui vivendo na minha alma naquele tempo. Mas eu lembro, quando eu falo da história de Jó, enquanto muitos estavam orando comigo e me apoiando e me ajudando, e foram muitos, queridos, muitos, mas tinha também os olhares, tinha também, porque a gente sabe quando a pessoa está te julgando. Nossa, pastora, por que será que está acontecendo isso com a senhora? Queridos, é difícil. É difícil. Hoje, talvez com a maturidade que eu já tenho, talvez eu não me importe. Ou talvez até chegue a me importar, dependendo de quem falar, né? Mas eu creio em nome de Jesus que não me importo mais. Mas na época, eu olhava e falava, gente, não é possível. O que essa pessoa está pensando que eu estou fazendo, né? O que será que ela fez para merecer isso? Então, quantas coisas a gente passa. Mas tem horas que somos nós que estamos acusando, tá? Porque é fácil a gente se enxergar como Jó. Eu também já passei momentos difíceis, pessoas me acusaram, eu tenho certeza que você está lembrando aí, no seu coração. Mas essa noite é o contrário, tá? É pra gente buscar não acusar, não se ensoberbecer, porque Deus está passando um pente fino em nós. Ele está estreitando cada dia mais, porque Ele quer nos purificar, purificar o nosso coração, purificar a nossa mente, porque nós precisamos estar fortalecidos nele. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? Glória a Deus. Doeu nas minhas costas, tem que doer na de vocês também. Queridos, estamos chegando no final de semana. Nós temos agora no sábado o culto dos jovens às 19 horas, culto ativo, uma bênção. Domingo, a última aula da escola bíblica desse semestre, vai ser uma bênção. Vai ter um café da manhã que você vai trazer. Olha que bênção de Deus. Então a gente nunca sabe, todo mundo que vem a gente pede, né? Quem vai participar, quem vai vir, traga algum salgado, algum bolo. Aqui a gente junta tudo, come junto e vai ser uma delícia. Vamos ter a última aula, dar uma recapitulada em tudo ali. Pastor Lucas que vai dar aula e vai ser bênção em nome de Jesus, amém? À noite, mais um culto especial para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela noite, porque o Senhor tem falado conosco, por essa casa que nos abriga, por todos os líderes dessa casa. Abençoamos a vida do pastor Murilo que está em viagem. Pedimos, Deus, que o Senhor continue cuidando das nossas casas, das nossas famílias. Abençoamos cada família que está aqui, Senhor. Abençoamos também aqueles que não puderam vir, aqueles que estão conosco online. Pai, no nome de Jesus, continua cuidando de nós. Nós declaramos a nossa dependência de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vai na paz do Senhor, querido.